vontade aí, irmão. Pode começar se Então, quiser. vamos lá. Hein, Kelly, faça as honras aí para nós, aí pra gente, fazendo favor. Amém. Pai querido, nós te engrandecemos e te bendizemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até hoje, por tudo que o Senhor tem ressignificado, Senhor, no nosso dia a dia, através do conhecimento da Tua palavra e da Tua presença. Pai querido, o Senhor tem nos ensinado que nós somos submetidos ao Teu Santo Espírito e sabemos aonde precisamos chegar conforme a Tua vontade. Por isso, Pai, eu lhe peço nesta hora, que o Senhor venha nos encher do Teu Santo Espírito nesta hora, que o Senhor venha nos submeter o nosso entendimento, a nossa inspiração, Pai, e tudo aquilo que o Senhor precisa fazer em nossas vidas, ó Pai, em relação à nossa edificação. No nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um dos teus filhos que se reuniu aqui neste momento e que a tua graça seja estabelecida e novamente, Senhor, ajustada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Coisa boa. Meu Deus do céu. Hoje eu estava, em particular, bem ansioso para a gente passar esse capítulo 2 que é muito bacana. Na verdade, todo esse bloco, até do capítulo 3 do capítulo 1 até o final do 3, comecinho do 4, né? É uma narrativa só, é uma linha de pensamento só muito bacana. Mas o capítulo 2 aqui, ele reforça de uma forma muito legal o que é reconhecer Cristo, né? Como é vê-lo, ver o que, não só o que ele faz, mas o que ele é. Muito bacana. E só para recapitular um pouquinho, antes de começar o capítulo 2, a gente leu no finalzinho do capítulo 1, né, a experiência de Natanael, né, juntamente com Jesus, que quando Jesus percebeu, falou aonde ele estava, debaixo da figueira, deu uma revelação a ele, ele percebeu Jesus como filho de Deus, falou como filho de Deus, declarou isso por causa dos milagres, e Jesus declarou depois disso, né, falando o seguinte no versículo 50, assim: Você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele faz essa declaração para ir 3 dias depois a gente começar a ver a história dele aqui em Caná da Galileia. Então, é essa linha de raciocínio que ele já estabeleceu que nós vamos hoje, assim, aprofundar nesse capítulo 2, que é o seguinte: você me reconheceu, eu sou filho de Deus, pelo que eu fiz, não pelo que eu sou ainda, pelo que eu fiz. Então, o que eu fiz te deu a entender que eu sou filho de Deus. Mas se for, não é por falta de exemplo, se for por exemplo, vocês vão ver muito mais coisas. Você vai perceber que eu sou filho de Deus. Mas isso ainda não é conhecê-lo, e a gente vai perceber isso, né, nesses sinais e nesse texto que a gente vai ver hoje, que é muito bacana. Então vamos começar no capítulo 2, versículo 1, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então, até aqui, depois de 3 dias do acontecimento dele com Natanael e ele ter já chamado alguns discípulos e andado, agora tem uma festa de casamento para ele participar. É interessante que quando nos outros evangelhos dá muito mais detalhes do encontro com os discípulos. Logo após o batismo, ele foi, né, para o deserto ser tentado. E João não fala nada disso. Ele dá esse encontro, esse exemplo de encontro de Natanael, e depois direto vai para essa festa. E João usa muito as festas como referência, né? Então foi uma festa de casamento, uma festa de casamento grande, não era qualquer festa de casamento. Foi chamar, a mãe dele estava lá para participar,
e foi chamado ele e os discípulos. E, de repente, no meio do casamento, a gente, né, fala no meio, porque normalmente um casamento assim, desse porte, não era só um dia de festa, né? Era normalmente 7 dias de festas, dependendo, né, de quem estava casando e como eram os dotes, né? Era bastante tempo de festa, era bastante festa. Então, acabou o vinho. E, de repente, e a gente pode até, né, para escutar um pouquinho aqui, de repente a mãe de Jesus fala com ele, como se ele fosse responsável por isso, ou se ele pudesse fazer alguma coisa, e chega para Jesus, ó, acabou o vinho. E a resposta dele parece até meio, depois do que acontece, parece até meio seca, meio é, grosseiro com a mãe, né? E chega e responde, que temos nós em comum, mulher? Que temos nós em comum? Em outras versões falam, que tem eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas quem já sabe da história, que ele transformou água em vinho, ele acabou transformando água em vinho. Mas por que ele dá esse parecer à mãe dele? Por que ele dá essa conotação para a mãe dele, meio assim, entre aspas, áspero, né? Sem, sem, assim, ser muito conivente com o que ela está falando. E fala o que tem eu contigo, mulher, né? Ou o que nós temos em comum. Não é chegado a minha hora. Não é chegada a hora de quê? O que ele estava querendo dizer para a mãe dele quanto a isso? Então, só para a gente ter uma noção desse tipo de diálogo, imagina Maria quando recebeu, né, o anjo do Senhor falando que ela ia dar à luz a Jesus, ainda falou o nome, é Jesus, deu o nome para ela, falou que ia ser pelo Espírito Santo, e ela já prometida em casamento. Então aconteceu todos aqueles milagres, o que o anjo falou se cumpriu. Ela sabia que o filho dela era o Messias, era uma pessoa especial, então ela tinha em seu coração diversas expectativas. Diversas expectativas. Então ele acabou de chegar e ser reconhecido, batizado por João Batista. João Batista testificou que ele era o Filho de Deus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, tudo aquilo que ela esperou, né, por 30 anos, aquilo que ela guardou só para si, começou a se revelar, começou a acontecer. Então, ela estava cheia de expectativas, estava querendo colocar isso para fora, estava querendo mostrar que ela não era doida, que tudo aquilo não era um sonho, que tudo aquilo não era um devaneio da cabeça dela, mas que estava começando a acontecer. Então, ela faz essa afirmativa a Jesus com esse tipo de expectativa. Então, a expectativa de. Entenda? E já é nesse contexto que a gente vai começar a raciocinar, vai pensar. Então, Maria faz esse chamado a Jesus, sabendo que ele podia fazer, resolver o problema, e foi o que ele fez, resolveu o problema, não resolveu? Ele resolveu o problema, a gente vai ver como ele resolveu, de que forma ele resolveu, mas com a expectativa diferente. Jesus estava para revelar aqui a sua natureza divina, ele como filho de Deus, e principalmente para revelar o Pai, para revelar Deus como Pai. Mas o pedido dela, né, a exclamação dela, o chamado que ela faz com Jesus é mediante as suas expectativas. Não era para revelá-lo aos outros, entende? Mas era para revelar para ela mesma, para que ela pudesse receber aquela palavra, para que ela pudesse ver realmente tudo aquilo a qual esperei é verdade. Então aqui já revela nessas palavras, né, nesses 4 primeiros versículos. E a narrativa de João olha a expectativa ao qual nós queremos revelar Jesus. Muitas vezes qual a nossa expectativa para revelar Jesus? Para não parecer que a gente é doido, que muita gente falou, nossa, você viveu a vida toda atrás de Cristo aí, vale a pena esse negócio? E revelar para mostrar, não estava certo? Em vez de revelar por amor, para que a pessoa conheça, independente do que ela vai pensar de você ou não. Então, é essa linha de raciocínio
nesse primeiro bloco que nós vamos ver aqui, desse milagre da, da transformação de água em vinho, o pensamento é esse. Você vai ver diversas formas de expectativas e de participações no que Jesus faz, no milagre que ele faz, com diversos ângulos diferentes. Então, o primeiro ângulo é esse, é o de Maria. Ela tem expectativa, quer mostrar, mas Jesus fala: não, o que eu tenho contigo, mulher? O meu compromisso não é contigo. Minha revelação não é para você, é para o Pai. Então, a primeira coisa é essa. E aí, continua. Mas ela entendeu o recado, ela entendeu o recado de Jesus e fala com os servos. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Então ela chamou o pessoal lá que estava servindo na festa, que já tinha anunciado que não tinham vinho, e tudo que meu filho falar aí, vocês fazem, tá? Ali, perto, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então tinha 6 potes. O que os judeus usavam para suas purificações cerimoniais? Os judeus tinham como princípio, né, se for comer, se for fazer alguma coisa, sempre lavar as mãos, se lavarem, né? Lavar as mãos e tudo para não comer com as mãos impuras, com as mãos sujas. Então, como a festa era grande, então tinha muita água, e muito jarro desse de água para esse tipo de purificação. Porque eles estavam ali comendo e bebendo, então tinha que purificar, tinha que lavar as mãos. Então era 6 potes, 6 talhas de água, entre mais ou menos aí 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então, vamos supor, a gente tem mais ou menos 80 a 120 litros aí em cada pote, em 6 potes, né? E ele pede para encher até a borda. Então, vamos fazer o cálculo aqui mais ou menos do pote totalmente cheio, né? Vamos pegar 120 litros aí em cada pote, 6 potes. Isso vai dar 720 litros d'água. Quase uma caixa d'água de 1.000 litros aí, imagina. Então, toda essa quantidade, né, não foi pouca, era muita água que se tornou em muito vinho. Muito vinho. Então, então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Então, como a festa era grande, a festa não era qualquer festa, tinha uma pessoa, né, um cerimonialista, um promoter, um encarregado da festa toda. Aquele que ditava o que estava acontecendo na festa toda. E Jesus falou para encher os potes de água, na totalidade, até a borda, quase transbordando, pegar um pouquinho daquela água, pedir para o servo pegar aquela água e levar para esse encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, quando o encarregado da festa, né, provou o vinho, né, saboreou o vinho, ele não sabia, os serviçais não falavam: a gente encheu de água e trouxe aqui para você. Ele só experimentou do vinho. Quem sabia a origem, quem sabia o que tinha acontecido, eram os serviçais que encheram de água, né, levaram água para ele, mas ele já experimentou o vinho. Então ele experimentou esse vinho. No versículo 10. E disse: todos servem primeiro. Desculpa, vou ler aqui uma frasezinha. Porque ele chamou o noivo, né? Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Ele provou do vinho, e ele, por conhecer do vinho, viu que era um vinho de alta qualidade. Como ele viu que era um vinho de alta qualidade, e ele, como encarregado da festa, e não sabia dessa manobra, ele foi procurar quem? O dono da festa, o noivo. E falou: olha, normalmente
né, e ele que, né, cuidava de muitas festas, normalmente o melhor vinho, né, é entregue no começo da festa, todo mundo apreciar, e depois, no decorrer da festa, dos dias das festas, deixa o vinho inferior, porque o pessoal já bebeu mesmo, já não está sentindo gosto de muita coisa mesmo, já está, né, bem equilibrado de vinho, e deixa o vinho inferior. Mas você fez ao contrário, você deixou de melhor qualidade para o final. Você deixou aquele que era melhor vinho, o melhor que podia receber do vinho, para o final. Ele fez esse questionamento com o noivo. Ele não questionou os serviçais, ele não foi buscar a origem de onde veio o vinho, mas como ele conhecia do vinho, viu o sabor do vinho, sabia que era um vinho de alta qualidade, ele foi para o dono da festa, para aquele que estava bancando a festa, e foi questioná-lo com respeito a esse vinho, né? Aí no versículo 11 diz: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, depois que o mestre foi lá, o encarregado da festa questionou ao noivo que o melhor vinho ficou para o final, João acaba o relato dessa história, desse milagre, assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha só. Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Primeiro, foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus fez, sobrenatural. Fora o que já tinha falado com Natanael ali, foi uma revelação que já espantou. Esse foi de forma palpável, visível ali, né? Então, os discípulos já estavam seguindo ele, já estavam há 3 dias junto com ele, desde aquela hora com Natanael até agora, já tinham 3 dias até a festa. Então, eles já estavam seguindo, talvez pelo testemunho, né, do próprio João Batista, talvez por testemunho de uns para com os outros, né, de Filipe com o irmão, de André com o irmão, um falando para o outro: eu achei o Messias, eu achei, e outros que o próprio Jesus chamou e falou: vem, me segue. Então já estavam lá. Mas esse foi o primeiro sinal miraculoso, e os discípulos, interessante aqui, e os discípulos creram nele. Então, até ali, eles criam, mas eles tinham algumas dúvidas, alguns questionamentos. E, nesse momento, quando aconteceu isso, os discípulos creram nele. Agora, detalhe, que é muito legal nessa parte desse primeiro milagre de Jesus, nessa primeira revelação de Jesus. É exatamente o quão a gente, muitas vezes, pode estar totalmente envolvido com Jesus, ou totalmente alheio de Jesus, mas a gente participa das coisas que ele faz. Quando ele fala com Maria, e Maria chama ele a responsabilidade, ele dá uma conotação ali que não era nesse princípio de responsabilidade que ele tinha com ela, mas com revelar o Pai, né? Ela entende e coloca os servos alerta para poder fazer aquilo que Jesus fala. Jesus faz um pedido aos servos, aqueles que estão ali para servir mesmo. Faz isso, e eles fizeram. E aconteceu o milagre. Eles levaram, eles viram que aconteceu o milagre. Mas eles não tornaram discípulos. Eles viram o milagre. Eles viram o milagre, eles viram aquilo, né? Quando o encarregado, o maître, o dono da festa, né? Que ele estava tomando conta da festa, provou do vinho. Então, eles viram, os servos viram, da onde saiu, sabiam que era água e se tornou vinho, e viram o milagre acontecer. Então, teve um grupo ali, além de Maria, que eram servos, que viu o milagre acontecer. Então, esse é um dos grupos. O outro grupo era todo mundo que fazia parte da festa, até
o encarregado da festa, que provou do vinho, que estava ali, provou do vinho. Então, esse outro grupo, que são os convidados da festa, são todos aqueles que estão à festa, todos aqueles que estão participando da festa, provaram do milagre de Jesus. E nem sabia que era milagre. Nem o encarregado da festa. Não sabia que era milagre. Mas provaram do milagre de Jesus. Tomaram o vinho. Sem saber da origem, sem saber que era água que se transformou em vinho daqui para ali. Então, participam do milagre. Mas o testemunho de crer ficou para quem? Quem que creu no final? Quem que foi o público-alvo que era para crer, que era para estabelecer no coração de quem estava crendo? Só os discípulos. É assim que João termina, só os discípulos. Então, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Só os seus discípulos. Então, teve gente que viu o milagre, teve gente que usufruiu do milagre, mas quem pôde entender, quem pôde crer, quem pôde tirar proveito real disso para saber quem era Jesus, só foram os discípulos. Então, muitas vezes, nós estamos nesse ciclo, né, de aproveitar milagres e não reconhecê-lo. E eu uso esse primeiro milagre de Jesus para o milagre que a gente tem da vida, de tudo que foi formado. A gente, né, na nossa vida acadêmica, vamos dizer assim, a gente é ensinado, né, por mais que é uma teoria, mas a gente é ensinado na evolução, na Terra feita há bilhões de anos, muitas coisas feitas de passo a passo, a nossa própria evolução, né, saindo lá da célula, do ameba, e vai, né, se tornando vida. A gente é ensinado dessa forma. E é difícil crer nesse milagre que é narrado em Gênesis, que o Senhor faça e fez. Aconteça e acontece, e formou o homem. Então, nesse fazer, de uma certa forma. Mas aqui, essa experiência aqui do milagre de Jesus me dá essa conotação do poder dele de criar, do poder dele de fazer todas as coisas saírem e acontecerem do nada. Porque quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então daquela água ali ele formou com a palavra todas as coisas. E aqui nos dá essa demonstração. Imagina hoje, se fosse hoje, a gente daria esse vinho que saiu, que a gente visse esse milagre, saindo da água, se transformando diretamente em vinho, e desse para alguém que conhece de vinho, igual esse encarregado aqui dessa festa conhecia de vinho, sabia que era um vinho de alta qualidade, era o melhor vinho. Então a gente entrega para um camarada que trabalha, eu esqueci o nome, acho que é métier, eu não sei, alguém me corrija, sommelier, aí ó, a Sônia me corrigiu, sommelier, é um nome muito chique. Eu não consigo. É sommelier. Sommelier, rapaz. Quase, hein, amor? Eu, né? É porque em francês mudou o timbre aí, é sommelier. O maître também faz essa função aqui no Brasil. O maître também faz essa função. Então, se fosse um sommelier, um maître que pegasse esse vinho, provasse esse vinho, ele, com o conhecimento de vinho que tem, com os anos de experiência que tem, ele ia dar a descrição do vinho. Ele ia falar, esse vinho, para chegar nessa qualidade, foi aí curtido em barril de carvalho por 10 anos. Essas uvas, pela cor e tudo, só pode ser dos Montes Hebron lá, que são uvas, né, com essa coloração. Ele ia dar toda o termo técnico e a origem, todos os passos para que um vinho de qualidade se tornasse daquela forma. E ele não estaria errado, porque para ter um vinho tem que ter um processo. Como é que um vinho vem do nada? Tinha que ter um processo, tinha que ser fermentado, tinha que ser curtido, como fermentado, né? Oi, pode falar, Vinícius. Não, só para quebrar alguns paradigmas, né? Não se armazenava vinhos em talhas de pedra. Né? Hoje quem degusta aí, compra um jarro chamado decanter,
que você coloca o vinho ali antes de tomar, exatamente para ele poder respirar, diminuir a, a, aquela parte da alcalina, né? Que dá, que prende ali a garganta e deixa ela com um aroma mais suave da uva, tirando um pouco do teor também alcoólico. Por isso que se usa o decanter. É quase Engraçado, ele não, ele não sabendo disso, ele colocou numa talha de pedra, que fez a mesma coisa, a mesma função. Mas o que eu queria perguntar foi o seguinte: diante do milagre, as únicas testemunhas que depois o acompanharam foram seus discípulos. Sim. Né? Na verdade, tudo aquilo foi para começar algo no coração dos seus discípulos. Uhum. Mas, para nossa vergonha nos dias de hoje, eu gosto muito de tentar trazer esse contexto para uma prática. Hoje, raramente a gente ouve falar sobre milagres, né? E não quer dizer que Deus não tem feito ou não está fazendo milagres. Naquela época, não existia rede social, WhatsApp, Twitter, Instagram, Uhum. Facebook, não existia e-mail, não existia rádio, TV, internet, não tinha nada que o divulgasse. Uhum. Qualquer coisa que fugisse da normalidade, como, por exemplo, o milagre, ele era compartilhado pelas pessoas que foram testemunhas. Então, a testemunha não é apenas aquela que assistiu o fato, mas é aquela que, ao falar, testificava, porque ela estava presente. Uhum. Ela viu, ela conheceu. Então, ela é a testemunha. E quem ouve isso, esse milagre, não apenas fica informado, como também tem a sua fé fortalecida, para que ela creia, acredite também que é possível, né, mesmo em situação complicada, ou até mesmo impossível, acontecer um milagre, como aconteceu neste casamento. Uhum. Hoje, na igreja de hoje, presente, nós falhamos muito em compartilhar esses milagres que Deus tem feito em nós, através de nós, na vida de todos aqueles que nos cercam. Uhum. Quantos de nós já foram testemunhas de milagres e nós não compartilhamos isso, testificando para a vida das outras este fato? Porque quando a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, eu testificar o que Deus fez é falar dessa palavra. E isso fortalece a fé. Quantos à nossa volta estão com a fé enfraquecidas, abaladas, e nós que somos testemunhas de grandes milagres, não estamos compartilhando esses feitos de Cristo em nós. Uhum. Então, eu quis trazer essa reflexão, porque depois que entrou as redes sociais, a gente perdeu esse elo de se relacionar, de comunicar, de olhar no olho e falar assim, cara, o que eu estou falando é porque eu vi, eu presenciei, é algo que aconteceu de fato, diferente de eu mandar uma mensagem, eu mandar um texto por uma rede social do que Deus fez. Uhum. Muita gente ainda consegue receber, mas olhar no olho e pegar na mão de alguém que está abalado, que está ali precisando de uma palavra de esperança, é totalmente diferente. É verdade. É verdade. Você testemunha desses milagres. E foi o que os discípulos, não muitos, na época, junto com Jesus, mas principalmente pós, né? Depois que ele morreu e ressuscitou, foi testemunha, e a gente está lendo o testemunho de João nisso agora, desse evento, dos eventos. E como João, a gente viu o testemunho ocular, presencial, né, de tudo isso que aconteceu. E a gente muitas vezes não partilha, né, ou não, ou não traz vida, né, porque quando a gente fala, a gente traz vida exatamente naquilo que ocorreu. A gente está falando aqui, né, tudo a gente já imagina os passos, o que aconteceu. Então a gente não traz vida para o outro, né? Não traz esse reforço espiritual, esse compartilhar para que gere fé, para que gere certeza, né, no coração. E exatamente isso.
nesse sentido aqui, o versículo acaba com os discípulos crendo nele. Mas esse crer, a gente já viu, esse crer não é ainda a fé, esse crer ainda é crer no que ele faz, não ainda no que ele é. É esse direcionamento que, que João dá nesses exemplos aqui, que ele olha como as pessoas participaram, né? Uns conscientes, outros meio conscientes, porque viram, mas não seguiram, outros seguiram porque viram quem eram que é os discípulos, mas ainda todos baseados ainda, né? Ou não, em experiências, em fatos miraculosos, e muito pouco ainda em certeza, muito pouco ainda em é, 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 de conhecê-lo de fato, né? Porque a gente vai ver aqui na trajetória, principalmente dos discípulos, que é o ponto forte aqui do ensinamento, é para os discípulos, exatamente é esse: crê, não crê, né? Está com dúvida, não está com dúvida. Então isso ainda vai oscilando nesse botar crédito, né? Não é como a fé, que é a certeza, a gente vai ver isso, né? Então, concluindo a condição do vinho que a gente estava falando, né? É essa certeza de que o Senhor não precisa do processo, para poder fazer as coisas. Muitas vezes a gente está participando do milagre de Deus aqui e ainda duvida, né? E ainda acha que teve que ter um processo. Os cientistas não estão errados, as pessoas não estão. Eles estão usando os aparelhos certos, eles estão fazendo as medições geológicas certas, estão fazendo datação por carbono 14, tudo certo. Eles estão fazendo tudo certo, achando que a Terra teve um processo. Mas não teve um processo, foi a feitura do Senhor. Então, muitas vezes a gente participa de um milagre e não tem condições nem de perceber isso. Como muitos ali na festa participou do milagre, tomou do vinho, né? De um vinho altamente especial, único, porque não teve processo, foi criado a partir da água, então foi transformado e se fosse mensurar como o nosso encarregado da festa aqui, ia dar um aval de qualidade, ia falar que era bom ou ruim pelo que conhece, pelo processo para chegar naquela qualidade, pensar no processo, mas não existiu o processo. Então, para a gente, muitas vezes é isso. Talvez o que a gente já esteja vivendo já é um milagre no Senhor, mas como a gente não tem essa noção, a gente participa do milagre sem ter o entendimento dele, sem saber o que a gente está participando com ele, sem ter o processo, pensando no processo, e não teve o processo. Na verdade, é puro milagre do Senhor para que a gente exista. Então, se a gente for pensar de forma científica de todas as possibilidades e coincidências para que uma Terra exista, para que a vida exista nela, nesses bilhões e bilhões de estrelas do universo, planeta, você vai ver que isso por si só já é um milagre. E a gente ainda tenta, né, muitas vezes trazer explicações para que a gente se conforte, né, no processo, em vez de reconhecer a soberania e a condição que Deus tem de fazer o que Ele quiser. Não. Aí nesse pensamento, Marcão, vou falar. chegou aí a Adriana, deve estar junto com o Brian, o Maurício e o Wendel. Só Opa! para não passar em branco aí. Oh, verdade, eu não vi. Muito obrigado. Boa noite. Eita, ei, mano. O Endo também. Fala, mano. Boa noite. Privilégio, hein? E benção, Adriana, tudo bom? Tamo junto aí. Beleza. Felipe, microfone. Oi, gente. Ei, Boa noite. Boa noite, que bom. Quanto tempo, hein? Eu demorei a entrar porque estava desinstalada, aí foi instalar, a internet caiu, o telefone travou, aí agora eu consegui entrar. Daquele jeito. Então Não, que bom. eu vou participar aqui ouvindo de vocês, tá bom? Oh, beleza. Show de bola. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Wendo, também vontade, tá, querido? A honra ter aí essa participação, viu, meu amigo? Coisa boa. Muito bom, muito bom. Aí, continuando aí do versículo 11, a gente vai passar para o segundo bloco, que retrata isso de uma forma espetacular. Espetacular.
como é essa participação entre crer e não crer, entre colocar crédito naquilo que o Senhor está fazendo e não colocar crédito, né? E vai mencionar os discípulos novamente. Sempre o final de toda a narrativa desses eventos vai ser as conclusões e os pensamentos do discípulo. Então, né, João, ele direciona muito para os discípulos nesse contexto, né, todo que a gente está vendo aqui dos atos, dos milagres, das participações de Jesus em cada etapa, né? Aí ele passa depois disso, depois que aconteceu isso, versículo 12, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, né? Outra referência que João dá aí, a Páscoa, as festas, ele usa muitas festas para dar referência. Quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então, até aqui para a gente imaginar o que estava acontecendo. A gente deu uns estudos atrás um parecer do que era, né, o sacrifício, o que era esses animais no templo, né? Você estava em pecado, ou ia lá fazer um sacrifício, ou levar uma oferta, tudo era a partir do animal, do sacrifício do animal. Então, o princípio era: você errou, você não tem condições de remir o seu pecado, então você vai escolher entre o seu rebanho aquele que é um animal sem defeito, puro, imaculado, né? Vai levar para o sacerdote, vai oferecer como sacrifício, aquele animal vai pagar com o próprio sangue o erro que você cometeu para que você seja justificado. Essa era a prática religiosa, né, judaica antes de Cristo, que é o Cordeiro que foi morto pelo pecado do mundo. É o sacrifício. Então, esse era o ritual em si, que era para lembrar, você vê a sombra, era para lembrar o sacrifício de Cristo, lembrar uma coisa que não tinha acontecido ainda, né? Então, era feito dessa forma. Só que estava tudo tão já genérico, tudo tão já mecânico, que virou um ritual e não tinha mais a sua essência, não tinha mais a coisa do arrependimento, de chegar, tirar do meu rebanho, do meu sacrifício, para levar lá aquilo que é de melhor meu, né, para oferecer no meu lugar, para que eu seja perdoado, expiado dos meus pecados. Não estava. Quem vendia os animais estava lá no templo. As pessoas não levavam mais, não, a viagem vai levar o animal, é desconfortável, chega lá, compra. O animal do templo não tem animal mais puro, já está no templo, né? Vendido pelos sacerdotes, tem mais puro que isso, não dá, então compra lá. Então, acabou, a gente, né, fez o projeto organizacional, a logística do sacrifício, o pessoal já ali já levava os animais, já comprava com o sacerdote mesmo, já só podia usar o dinheiro do templo, então era uma moeda santa, era uma moeda já do templo, própria do templo, então você ia lá, trocava com o cambista, você dava o tanto que você tinha, porque vinha, né, pessoas de todos os lugares, de todas as civilizações, ia lá, então trocava, pegava a moeda do templo, comprava animalzinho no templo mesmo, dava para sacrificar, pronto. Virou um rito, virou uma coisa banal, que não mais trazia entendimento, não mais trazia reflexão, não mais trazia arrependimento. Era um momento de você lembrar dos seus erros, de você saber que tem alguém pagando por você uma coisa que não precisava pagar, mesmo que seja um animal que estava lá entregando seu sangue no seu lugar pelo seu erro. Então não tinha mais essa reflexão. Aí chega Jesus, faz um chicote, né?
confecciona ali um chicote de corda e sai expulsando tudo. Sai expulsando esse povo, sai expulsando os animais também, a ovelha, depois sai todo mundo. Chega e declara: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado, um comércio. Então ele declara que parem de fazer da casa do meu pai, não é de Deus. Lá era o templo do Deus Altíssimo. Mas ele fala: parem de fazer da casa do meu pai um mercado, um comércio. E de antemão eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Que quando a gente acha que ele chega, faz esse ato, assim, né, meio até inusitado, talvez assim, espante a gente, espante as pessoas daquela época, né, como é que ele tem coragem, esse cara tá louco, esse cara perdeu o juízo, quem deu essa autoridade para ele fazer um tipo de coisa dessa no meio da gente? Imagina, assim, só para contextualizar, tá? Não é para banalizar, não, por favor, é só para contextualizar. Imagina hoje, né, dentro de um templo religioso, e tá lá o momento de dízimo e oferta, e o pessoal tá lá, e entra um camarada quebrando tudo, chutando gasofilaço, jogando a sacolinha de oferta no chão, e começa a gritar: saiam daqui, para de fazer da casa do meu pai um comércio. Qual seria a reação? Qual seria o espanto? A primeira coisa que a gente ia pensar: esse cara tá doido, o que está acontecendo? O que ele está fazendo? O que ele está querendo dizer com isso? Então ele dá essa declaração: parem de fazer da casa de meu pai um comércio. E nós vamos perceber no restante do texto que esse a casa de meu pai, ele não se refere a templo. A casa de meu pai que ele está falando não é feita por mãos humanas. Não é esse tipo de casa ou de templo que a gente costuma pensar ou costuma vislumbrar, visualizar aqui, fazer uma visão mental desse ato aqui. Normalmente a gente lembra alguns filmes ou vídeos né, de filme de Jesus, Paixão de Cristo, nessas horas aqui, né, pensa o que a gente já viu, traz à memória isso, mas ele não está querendo se referir exclusivamente ao templo, mas sim à casa do Pai. Porque aonde que é gerado o comércio? Aonde que está sendo feita a barganha? Aonde que a gente quer fazer negócio? É no coração. A banalização está no coração. E a gente, muitas vezes, aqueles atos que estavam ali de vender o animal, já fazer o câmbio da moeda, né, institucionalizando tudo e perdendo todo o sentido, princípio, ensinamento, didática, a gente começa no coração ali, é só uma expressão daquilo que a gente já adaptou, que a gente já abraçou, que a gente já está fazendo no nosso coração. A gente não quer mais ter um momento de responsabilidade ou um momento de entendimento, de reflexão. A gente quer fazer o nosso ato logo para dizer que eu tô safo daquilo que eu preciso fazer, que eu estou livre dos meus compromissos, que eu não preciso, eu fiz o meu sacrifício anual, estou perdoado aí, se é para perdoar, é só matar um animalzinho, eis-me aqui, estou aqui. Então não há mais a reflexão, então o comércio é feito dentro do coração. Entendeu? É mais para um desencargo de consciência do que realmente um ato de arrependimento, um ato de estar se entregando àquele momento para poder realmente ser transformado no seu entendimento. Ei, Marco. Oi. Só para reforçar essa questão aí da casa, especificamente está falando do coração, mesmo porque quando ele falou isso, ele não estava dentro do templo, né? Ele estava no pátio. No pátio, é isso aí. Então, se a gente for pegar a questão lógica do que está sendo feito dentro daquele cenário, ele está no pátio, que fica do lado de fora ali, antes da entrada principal pro templo. Exato. Ali, normalmente, é onde eles apresentavam o cordeiro para o sacerdote levar o animal para oferecer o sacrifício. Isso aí. Então, onde ele está no templo, ele teria que entregar no pátio, nessa região aí, que
acabou se tornando como se fosse uma feira livre, né, de negociatas, né, que na verdade não era para ser, era apenas para entrega do animal ao sacerdote. Então ele estava no pátio. Quando ele falou na casa do meu pai, ele não estava se referindo ao pátio e nem muito menos dentro do templo. Exato. Então é só para fortalecer isso. Não, perfeito. Olha que bacana, Vinícius, você trouxe. Exatamente isso. Porque ele não estava querendo referir aquela construção. E ele deixa isso bem claro, nós vamos ler agora, deixa isso bem claro. Mas estava querendo falar ao que a gente criou, ao que a gente fez no nosso coração. Aquilo ali estava refletindo um consenso geral deles todos. Todo o consenso deles, tanto dos sacerdotes, como fazia o comércio lá e vendia, como daqueles que compravam, que estava muito confortável, estava favorável, estava tranquilo. Não tinha problema. Para que levar um animal? Para que o sacerdote ver se o meu animal agora sem defeito ou não? Não precisa, o animal deles, tudo criado por eles, sem defeito, está tudo certo. Vamos fazer o comércio aqui e vamos cumprir logo o que a gente tem que cumprir. Esse é o absurdo que Jesus já estava falando, que estava sendo externado naquilo que estava sendo feito, mas já estava batido no coração. Já estava lá dentro estabelecido esse erro. Então ele pega aqui, no versículo 17, diz assim: seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então é interessante, essa aqui é outra citação que João dá, na ótica e na percepção dos discípulos vendo aquilo que estava acontecendo. Para a maioria que estava ali vendo o que ele estava fazendo, é um louco. É um louco. Mas para os discípulos que já estavam seguindo e tentando perceber todas as coisas, eles lembraram da Escritura. Mas eles lembraram da Escritura do modo que qualquer um lembra. Não do modo que a gente está falando aqui, que o que estava no coração, que já estava corrompido. Mas eles lembraram do seguinte fato. Então, eles lembraram. O trecho da passagem de Salmo 69, que diz: o selo pela tua casa me consumirá. Então eles pensaram no local, na casa ainda, me consumirá. Eles lembraram dessa passagem, eles falaram, ele tem zelo lá pelo templo de Deus mesmo, pela casa de Deus. Então, como está lá na passagem. É real? É real, mas é ainda uma referência à casa, e não ao conceito, que a gente vai ver aqui. Então os judeus lhe perguntaram, versículo 18, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Então eles desafiaram Jesus a fazer o quê? O que você vai mostrar? Qual sinal miraculoso te dá base para você chegar e fazer esse show, para fazer isso que você fez agora? De botar tudo para fora e falar o que está falando, fazer o que está fazendo. Quer falar aí, Wendel? Pode falar, viu, se você quiser, fica à vontade. Ó o Marconi aí também, junto. Beleza, querido? Na hora que você quiser falar, fica à vontade, tá? Gente. Então, com que autoridade, com qual sinal miraculoso você vai nos mostrar para que a gente entenda que autoridade você tem para fazer isso? Beleza. Aí Jesus responde, olha só a resposta. Aí que a gente começa a entender a qual referência a templo ele estava fazendo, a casa de meu pai ele estava fazendo. Durante este tempo, versículo 19, Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. E ele falou, destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam com a lógica, com o pensamento, com nada do que ele estava propondo até então. Com a lógica eles pensaram. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Não é muitas vezes que a gente reage às palavras do Senhor com a lógica e não com o entendimento, e não com a revelação do Espírito, e não com o coração contrito e quebrantado? Eles reagiram dessa exatamente forma.
Ele deu uma informação e eles foram pela informação e não pelo princípio. E não do porquê que ele estava fazendo em si, para que ele estava fazendo. Oi? Quem quer comentar aí pode ficar à vontade, tá? Então, eles pensaram qual... Marcão, Oi? esse exemplo, ele fica bem claro, essa separação, né, entre eles levarem o que estão ouvindo pela lógica do que aquela que é revelado, que é pelo Espírito. Uhum. Dá a conotação para as pessoas entenderem do que significa as parábolas. Porque Jesus falava em parábolas, e aonde ele estava falando pelo Espírito, e as pessoas não conseguiam entender porque se discernia pela razão. Pela razão. E aí, posteriormente, ele fala que as coisas do Espírito só se discernem pelo Espírito. Por isso que muitas das suas parábolas ele contava, porque ele sabia que muitas das pessoas não estavam com o entendimento necessário para entenderem, porque elas iriam racionalizar aquilo que deveria ser espiritualizado, vamos dizer assim, né? Isso mesmo, perfeito. E é esse o entendimento aqui que a gente percebe que fica tão nítido, a qual João explora, expõe de forma tão real, tão firme, tão forte nesse relato. E ele fala por ele também, tá? Ah, filhão, obrigado. Obrigado. E fala por ele também, porque ele estava no meio disso, ele é o discípulo que está fazendo parte disso. Então os judeus já deram a dica. 46 anos para construir cada pedra, e você, a gente derrubar, você 3 dias você coloca de pé. Mas o templo, olha o versículo 21, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então, qual a referência até agora? Não era de construção, não era de localidade. Era exatamente o templo a qual onde habita o Senhor. É Ele e somos nós. Essa é a referência que está dando. Ô, Ender, levantou a mão aí ou eu vi errado? Pode falar, querido. O seu áudio não está saindo, não estou ouvindo. Eu acho que ele falou amém, mas não saiu não. Eu li o lábio agora dessa vez. Foi isso? Aí, eu não está saindo áudio. Oh, meu Deus, que pena. Mas eu estou de olho no você, irmão. Vai dar certo. Então, o templo do qual ele fala era o seu corpo. Essa é uma conotação, é uma informação que João dá aqui, que ninguém percebeu naquela hora, ninguém estava com esse discernimento naquela hora, mas ele aqui, em contrapartida, nesse relato que ele está escrevendo para a gente, ele dá essa informação para a gente, crucial, essa informação aqui reveladora, que ele foi saber depois, ele coloca essa revelação aqui para a gente. Era o corpo dele. E se ele não coloca essa revelação, a gente poderia estar confundindo com o templo até hoje, se bobear. Porque a gente tem essa dificuldade mesmo. Então, ele fala, mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Versículo 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus dissera. Olha só, presta atenção. Está vendo que ele sempre acaba um bloco com outro com os discípulos, com aquilo que o discípulo percebeu, e ele está falando dele mesmo. Ele dá essa informação crucial no versículo 21 e fala a percepção dos discípulos. Porque no dia, na hora, a percepção foi o quê? No versículo 19. Desculpa. No versículo 17. A percepção dos discípulos na hora foi lembrar de Salmo 69. Versículo 8 e 9. Eles falam, o zelo pela sua casa me consumirá. Eles ainda estavam pensando no templo. Eles ainda estavam pensando lá de toda a estrutura. Mas aí, João revela aqui, quando que eles foram perceber a real pregação, a real mensagem que Jesus queria dar. Só depois, depois que ressuscitou dos mortos. Então, esse exemplo aqui, os discípulos
Os discípulos que estavam andando junto, que queriam andar junto, só perceberam, só tiveram esse entendimento, essa percepção, essa clareza do que Jesus está fazendo, depois que ele ressuscitou dos mortos. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, na Escritura, creram na Escritura, eles citaram a Escritura na primeira vez, quando eles estavam lá, eles entenderam que ele fazia parte das Escrituras. Agora, eles creram na Escritura e creram em quem também? Na palavra que Jesus dissera. Entende? Que antes eles creram na Escritura, que eles lembraram da citação lá de Salmo 69. Olha, está escrito isso mesmo, creram na Escritura. Mas ainda não tinham crido na palavra. Entendem isso? Eles criam no texto, mas ainda não criam na palavra. Quando eles foram crer na palavra, só depois que Jesus ressuscitou, isso voltou à mente, eles entenderam de fato a real mensagem que Jesus quis dizer. Qual templo ele estava falando? Qual a casa do Pai estava sendo referida? Eles creram na palavra que Jesus dissera. Isso é incrível, gente. Como João deixa isso claro na falta de percepção e como isso é revelado. Isso é maravilhoso. Entendem isso? Então, casa de meu pai não está se referindo à construção. E eles foram entender isso só depois que Jesus ressuscitou. Passaram 3 anos e meio com Jesus, andando com ele, vendo tudo que viram, e não sacaram. Ainda estava pensando no templo. Ainda estava pensando lá, rapaz, Jesus é doidão mesmo, ele botou tudo para fora lá e limpou a casa do Senhor. O pátio agora tá bacana, ninguém vai entendeu? Não tinha essa percepção do que ele estava querendo dizer, que era a transformação do entendimento, que era a transformação do coração, que as pessoas estavam fazendo comércio, estavam fazendo barganha. Senhor, eu te dou um animal, você me dá o perdão. É assim. Toma lá da cá, eu estou pagando. Eu estou pagando. Eu já ouvi até muito, eu já ouvi isso algumas vezes. Eu estou dando meu dízimo, estou pagando, hein? Então, você presta atenção. Não era mais por gratidão, não era mais para reflexão, não era mais para arrependimento. Era toma lá da cá. A lei diz assim: se eu der o animal, você tem que me perdoar. Era comércio que estava dentro do Aí, coração. Marcão, Oi. o triste de tudo isso, que no final Deus, ele fica obrigado, né? Ele deixa de ser Deus e passa a ser nosso servo. Então, o favor de Deus é muito mais pelo meu mérito, né? Por aquilo que eu fiz, pelo sacrifício que eu ofereci, né? Pelo esforço que eu estou fazendo. E aí, ele se torna, deixa de ser o Deus soberano e passa a ser o nosso servo, né? Que é obrigado, se usa até muito uma palavra aí de reivindicar, né? Uhum. Eu reivindico, né? Então, perdeu-se essa natureza, essa essência de que ele ainda é pai e nós somos filhos, né? Imagina o filho falar. Eu fui criado dessa maneira, que um filho não deve falar de qualquer jeito com o pai, Uhum. né? Imagina o filho tendo o topete de falar o que quer e o pai ouvir caladinho e fazer. Que ele está no seu Né? Não direito. dá aquela. Exatamente. Não dá uma revolta quem ouve? Imagina a nossa relação com Deus quando oramos, quando nos relacionamos com os outros, quando falamos dele. Que imagem a gente tá passando para as pessoas, né? Meu Deus. Talvez esse coração aí corrompido, sujo, que se relaciona por vantagens, por troca, por favores, né? E aí Deus vem destituindo tudo isso, porque exatamente o oposto, né? Depois de terceiro dia, ele ressuscitou em toda a sua plenitude e glória, nos ensinando a amar sem interesse, Isso aí. a fazer porque você serve por amor, você se tornou servo porque você ama. Por E graça assim muda tudo, né? Muda tudo. muda tudo. Você vê, é uma percepção assim, é fora do comum, é só pelo Espírito de Cristo para a gente ter essa Marcão, percepção. Oi, pode falar, Kelly.
logo no início lá das bodas de Caná, quando Maria tenta fazer justamente isso, usar o privilégio que ela tinha de dar ordem para Jesus. E ele vai e chama a atenção dela, mas por que você está me dando ordem? Né? Essa palavra, porque eu tenho contigo, mulher, justamente traz essa conotação. Por que você está me dando ordem? Não chegou ainda a minha hora, né? De revelar para aquele povo ali, né, o que ele foi fazer ali. E engraçado que ele não falou, não usou nenhuma varinha de condão, ele não falou nada, ele não deu uma palavra de ordem, ele só mandou encher a talha. E Maria, quando se dá por si, ela entende que quem dá a ordem, a vontade, não era dela. É dele. Era do Pai. É isso aí. Né? Então, assim, a gente vê que muitas coisas a gente tem levado não ao pé da letra, mas de uma maneira imaginativa, que alguém interpretou isso, virou verdade, né? De que a gente tem o direito, já que a gente pagou uma pomba bonita, né? Eu já ouvi muito disso, que quando você hoje já não leva mais uma pomba para o templo, você não leva um cordeiro, você dá oferta, né? Valores específicos até. Né? E é justamente isso, a gente tem a tendência de comercializar com Deus aquilo que a gente quer, né? Sim. Então, assim, a gente começa a ver em nós um mérito que não existe, porque a gente esquece da graça nesse momento, né? E faz justamente isso aí. Né? E ele... Hein, Kelly? Oi. Eu gosto dessa passagem que você mencionou aí, porque eu sempre gosto de fazer essa reflexão nos momentos que a gente está na prova, né? Está no momento de maior dificuldade. É o momento que muitas vezes a gente clama de forma fervorosa e às vezes até emocionada, mas convicto que aquilo ali, aquela realidade, aquele quebrantamento, ou aquele sufoco que você está passando, vai fazer com que Deus se sensibilize e deixe de fazer a vontade do Pai para fazer a nossa. É justamente isso. Maria queria mais vinho. Ela queria saciar a vontade dela. Né? E Jesus deu o quê? Então, até parece uma resposta mal criada, né? Quando Jesus fala isso, porque ele não era a mãe dele, né? Ele traz ali, ele mostra ali que o que existia de responsabilidade das pessoas que estavam ali para fazer, não fizeram. As talhas de purificação estavam vazias. Né? Então, tipo assim, o que eles deveriam estar cuidando, não estavam se divertindo. E muitas vezes a gente é justamente essa relação que a gente tem com Deus, de benefício. É o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero. Isso aí. Eu bem lembrado esse detalhe das talhas, hein? Porque mesmo pela quantidade de pessoas que estavam lá, as talhas foram usadas, mas a função do servo era deixá-las limpas e cheias para que quem chegasse ou saísse também. Porque não se fala, né? Que ao chegar se purificar, mas também ao sair você tinha que lavar as mãos. Pois é, eles estavam buscando a alegria casual, momentânea. Queria continuar naquele estado de graça. Isso é mistério, hein? Material. E Jesus deu o quê? Através da água. Esse detalhe aí eu vou até usar, hein? Rapaz. Deus na terra. E olha que eu já ouvi esse texto várias vezes, eu nunca tinha olhado para essa ótica de ter esquecido que as talhas eram para permanecer cheias e limpas. Rapaz. E era para purificar. Eu gosto desse lance porque as nossas necessidades muitas vezes fazem com que a gente pressione Deus, né? Então, somente no tempo imediatista como o nosso. Então, tem que ser agora, porque a necessidade é agora. Né? Quando Maria estava dizendo, é como se falasse assim, é agora, porque o casamento está acontecendo, não tem mais o que servir, entendeu? Tipo assim, botando aquela pressão. E aí a resposta de Jesus parece ser até mal criada, mas o que ele estava dizendo define todo o seu ministério, do início ao fim, que ele não veio fazer a vontade de ninguém, a não ser a vontade do Pai. Isso aí. Mesmo que isso agrade ou desagrade,
a vontade do Pai é encher as nossas talhas, as nossas vidas, daquilo que é puro, que é água, palavra, e não precisa ele falar nada, o Espírito Santo vem e transforma em alegria, em vinho, no melhor. Ô, ô, E ainda, ô, Kelly, então vou usar um mistério aí, né? e ainda Porque as talhas já estavam cheias quando aconteceu o milagre. Sim. Né? Jesus veio para transformar e não encher, transformar, porque nós já somos cheios dele. Ele só vai transformar o que, botando para fora toda a impureza dessa água. E olha o que Jesus faz. Leva agora para o encarregado experimentar. Levar o quê? Água. E ele experimentou o quê? Vinho. Na talha continuava água. Mas tinha sabor de vinho. E se ninguém falou para ele que Jesus que transformou a água em vinho, até hoje ele está procurando. Pois é. Então, assim, a gente vê que nesse depois, uma coisa que o Paulo Borges fala muito é que quando o diabo se torna diabo, né? Satanás, quando se acha comércio no coração dele, né? Uhum. Então, assim, a casa do Pai, ela não pode ser um lugar de fazer troca. E é, assim, um lugar de doação, mas não nossa, e sim de Deus para nós. É só Por isso esse que antes de fazer a necessidade, ele deu a provisão, né? Esse não nossa é que eu só coloco uma vírgula assim, passa a ser nossa, porque exatamente a gente vai fazer o que ele fez. A gente vai beber da mesma água, tomar do mesmo cálice e batizar do mesmo batismo, vamos dizer assim. Então, nossa. Mas, na verdade, o que ele faz? Ele enche a gente primeiro para que a gente tenha o que dar, porque de nós mesmos somos vazios. Sim, exatamente. Né? Mas então, o que a gente mais quer? Eu tenho para dar? O que a gente mais quer? A gente enche, depois no dia a gente pede para quê? Para encher. E no outro para continuar enchendo. Enche mais. E aí? Não vamos morrer afogados, não vamos fazer nada com isso. Não, a talha tá furada, vive vaziando. E outra, meu Deus. segue a risca, a metragem, tem que encher até a borda. Se passar, vai dar merda. A gente tem que... Quem busca encher para dar? A gente busca encher para encher, ué. Esse é o problema. A gente quer, tá cheio de quê? Para quê? Para benefício próprio? Para mostrar que tem, é justamente a atitude de Maria. Eu tô cheia, para mostrar que eu tenho. Para mostrar. Marcão, eu tô achando. É isso aí. Eu tô achando que o rapaz aí, o Edel, tá doido para falar. Eu já tentei. Cadê esse áudio? Aí, ó. Escreve no chat. Escreve. Se não conseguir, vai lá no chat. Lá em cima escreve. Mas é isso que João está nos conduzindo aqui até essa percepção. Que não é sobre nós, não é pelos nossos anseios, não é pelo que a gente quer ver, é pelo que está sendo revelado, que é para revelar o Pai. E a gente tem que ter o anseio de Cristo, de revelar o Pai, não de ser revelado, não da gente ser aceito, não da gente ser estabelecido, não que minha verdade seja a verdade maior, não que eu seja reconhecido pelo que eu falo, eu deixe de falar, mas que eu revele o Pai mesmo, que isso me consuma, mesmo que isso me custe tudo que eu sou. E outra coisa, quando a gente vê aqui que ele derruba tudo aquilo que os cambistas tinham, né? Eles queriam realmente fazer um comércio para ter mérito, sendo que o dízimo foi instituído para quê? A oferta foi instituída para quê? Para cuidar do meu irmão. Né? E eles estavam querendo cuidar de quem? De si mesmo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Né? É só para ele. Então, tipo assim, era para benefício próprio. E sendo que a finalidade mesmo da oferta e do dízimo não estava sendo mais nem notada. Exatamente, perdeu todo sentido. Na verdade, dentro do contexto lá, eles estavam mais preocupados com o templo em si, né, com a vaidade da construção, do que com o meu irmão. Então, se vê aquele templo faraônico, né, todo ornamentado,
né? E o coração totalmente corrompido nesse sentido, o que ele estava querendo afirmar, né? Eles É, estão preocupados com o templo, mas o coração aqui, ó, virou uma praça de comércio onde você desfruta ou explora uns aos outros, né? Em meu nome ainda, que o pior é isso, né? Isso. Que não É representa. fazer como se estivesse fazendo para Deus, mas Deus nunca esteve ali. Mas mas na verdade esse conceito dura até hoje, né? Porque a gente está preocupado com o que que a gente oferta a Deus Ela, e não o que ele já nos deu para a gente entregar para o nosso próximo. Marcão, ela captou. Viu? Continua. Exatamente isso. A gente fala que é para Deus, mas continua representando a gente mesmo. A gente faz aquilo que é a nossa necessidade, aquilo. A praticidade é confortável. Não, dá ali, para que eu vou levar? Para que eu vou me sacrificar? Para que eu vou preparar alguma coisa para o Senhor? Eu chego lá, paguei e acabou. Eu vou fazer aquilo que me é confortável e cumpro os meus, as minhas obrigações. A gente quer cumprir obrigação, a gente não tem nem mais sentido. Quantas vezes a gente vai, né, participando de rituais, de cultos, de cerimônias, cumprindo obrigação e não indo lá para revelar, para ter um sentido, para amar, para fazer aquilo que represente o Pai e não que represente minha vontade. A gente assiste um culto que entregando para Deus ou analisando para a gente. Ah, não gostei desse louvor, não gostei daquela palavra. Era para mim o culto? A gente traz tudo para nós. A gente traz como se fosse para nós. Então a gente está no lugar, mas não está representando quem a gente fala que representa. Não está querendo repassar aquilo que a gente realmente está ali para repassar. A gente está indo ali, ou a gente está aqui, ou a gente está trabalhando, ou a gente está com a família, para representar a vontade do Senhor aonde a gente estiver. Não a nossa vontade. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Isso, olha, isso é muito importante da gente entender. Muito importante. Que não é pelo que a gente pode ver do que Deus pode fazer, principalmente para com a gente, mas é o que a gente se compromete a fazer para o Senhor, depois que a gente viu quem Ele é. Essa é a grande diferença. Presta atenção, leem aí, né, ou no chat ou na Bíblia, o versículo 23, 24, 25. Olha só, presta atenção nisso. Na conclusão do capítulo, olha que João fala. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Olha só. Ele continuou na festa lá, depois daquilo tudo que fez. Foi para a festa da Páscoa. Fez um monte de sinal miraculoso, um monte de milagre. E muitos que viram isso acontecer, creram em quem? No seu nome. Creram, ele não está falando aqui para quem não creu, quem ficou com raiva, quem queria matar ele, quem queria expulsar ele de lá porque está fazendo bagunça, não. Ele está falando aqui, João está aqui pontuando, direcionando para aqueles que creram, que deram crédito e falaram: rapaz, o camarada faz isso aí, só pode ser de Deus. Esse a gente tem que seguir, esse a gente tem que louvar, esse a gente tem que dar crédito, tem que crer nele. É para quem creu. Olha Na só. verdade, Marcão, Hum. eu vejo um detalhe importante nessa parte aí, porque erroneamente muitas pessoas interpretam que esse nome aqui, que eles creram que ele era Jesus ou Cristo. Mas, na verdade, ele está dizendo que o autor, né, a pessoa responsável por ter feito todo aquele milagre, era Jesus. Ele só estava apontando quem era a pessoa. Creram nele. Não é porque ele era uma divindade. Poderia ter sido um Marcão. Então todo mundo está falando assim, todo mundo creram que foi no nome que era Marcão que fez. Então era mais apontando para a pessoa do que pela divindade que ela representava. Creu no que ele fez. Não duvidou que era coisa de Deus o que ele estava fazendo. Creu no que ele fez. Creu nele. Ele faz isso mesmo. Creram nele. É isso mesmo. Isso é uma preparação para o capítulo 3 aqui, com a conversa de Nicodemos, que vocês não têm noção. Porque creram. Ele deu crédito. É ele que faz mesmo. Creu nele, creu no Jesus. Creu que ele fez mesmo essas coisas. Creu que aquele milagre ali não dava para ser forjado.
Creu. Mas olha só o 24, o que fala? Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Eles confiaram que era ele que estava fazendo, mas Jesus não se confiava a eles. Eles deram crédito para Jesus, mas Jesus não deu crédito para eles. Porque eles sabiam no que eles estavam crendo. Estava crendo só nos sinais e não nele. Estava crendo só no que ele podia fazer e não quem ele é. Então ele não se confiou, ele não se deu, ele não se repartiu com eles. Ele não se doou a ele não se confiou. Ele não confiou no crédito que eles estavam dando. Era um crédito falso, um crédito furado. Um crédito que poderia vir, mas poderia sair. Mas, Ei, Marcos, Oi. Marcão, mesmo Oi. porque teve um Peraí. outro momento que foi uma outra festa, né? Na entrada triunfal em Jerusalém, que essas pessoas o receberam, né? Que a Igreja Católica faz até aquela festa de Ramos, né? Aquela todo, mas aquele mesmo povo depois soltou o ladrão e crucificou ele. Uhum. Então, você já percebe que o crer era diferente. A Adriana quer falar. Isso, eu vi. Tá aberto o microfone? Tá, pode falar. Não, só colocando aqui, que eles creram. Mas a gente também não faz isso hoje? Faz. A gente não crê, às vezes, quando a gente vê o milagre, ou a gente só vai na igreja, no templo, buscar. Eu vou porque eu vou buscar o meu milagre. Acabou. Você buscou, achou, você vai embora. Você não volta mais. Isso. A gente tá fazendo a mesma forma que eles fizeram naquela época. Pode se colocar assim? Perfeito, colocar não, isso aí tá exatamente assim, exatamente assim. A gente não tem nada de diferente com esse povo aqui não, tá nadinha. A gente faz exatamente o que eles estão fazendo. A gente crê pelo sinal. Mas olha como ele fala aqui, versículo 25, ele fala, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então ele sabia o que havia no homem. Mas os homens que estavam crendo nele não sabiam o que passava no coração dele. Não sabiam quem era ele. Quando ele fala para Tomé, bem-aventurado aquele que não viram e creram exatamente nisso. Porque creram como Tomé creu nele, só que sem ver as marcas na mão, sem ver os milagres acontecendo, e tem a mesma certeza. Então a fé é baseada em certeza, e fé exatamente isso. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Que você não precisa de nenhum sinal miraculoso para você botar crédito na pessoa que está fazendo. Porque se ele não fizesse sinal nenhum, quem cria nele? Quem dava atenção para ele só pelo que ele estava dizendo? Entende? Então, só um momentinho, ele só colocou a confiar nele, e aos seus discípulos até, na maioria dos relatos que a gente vai ver aqui, após a ressurreição dele. Porque muitas vezes nem os discípulos em si, que estavam ali juntos, né, estava crendo, botando crédito, mas estava em dúvida. Toda hora tirava o crédito, acontecia uma coisa ou outra, tirava o crédito, porque não estava botando fé, não tinha certeza ainda. Não tinha certeza do que estava acontecendo. Oi, Vinícius, pode falar. Desculpa, só para finalizar. Não, tá correto. O que eu vejo que também é essa linguagem que João traz, diferente do contexto dos outros evangélicos, né? Dos outros evangelhos. Pois, por exemplo, ele menciona todo o tempo trechos ou situações que Jesus posteriormente iria passar na cruz, né? Uhum. Por exemplo, quando ele fala aqui em 3 dias, né? O tempo seria reconstruído, ele estava falando da crucificação. Uhum. Esse último versículo, o 25, ele fala assim, não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. No final, ele fala, ele até intercede ao Pai, dizendo assim que perdoar os pecados, pois eles não sabem o que fazem. Não sabe. Né? Ele conhecia o coração deles, mas eles não o conheciam. E por não o conhecer, eles mesmos o crucificaram. Então você vai ver dentro do trecho,
desses iniciais aqui de João, situações que se assemelham muito ao período da crucificação, de relatos de fato. E isso aqui é só mais uma comprovação de que, quando ele fala que eles não sabem o que fazem, é porque simplesmente não o conheceram, mas ele o conhece. Isso aí. É incrível. E a gente acha porque está próximo. Esse é um relato aqui dos discípulos, mas, sinceramente, intimamente falando, João está aqui relatando a experiência que ele teve, a transformação que ele teve. Porque João em si, a personalidade, a pessoa que ele era, não era fácil, não. A gente hoje reconhece ele como o apóstolo do amor. Mas ele não era amor, não. O apelido dele com o irmão dele, com o Tiago, era filho do trovão. O apelido dele era filho do trovão. Ele, Tiago, chega lá, e os samaritanos não deixam Jesus entrar em Samaria. Ele pergunta a Jesus: quer que a gente ore para descer fogo e queimar todo mundo? Era a personalidade dele. Eles chegam lá para Jesus, Jesus falando sobre humildade. Eles chegam, quem pode, né, sentar à sua direita, à sua esquerda no reino? Eles queriam posição, status, discípulos, Tiago e João. E bota a mãe de Salomé no meio ainda para interceder, para ver se consegue um lugarzinho melhor, que, né, pedir de mãe mais forte. Ô Marcão, então, o Wendel está no celular ou está no computador? Não sei. Você está onde? Celular. Clica na tela, vai aparecer, se clicar no meio da tela, vai aparecer o vídeo, o microfone, 3 pauzinhos e um botão vermelho. Você clica no microfone, que é o áudio que ele abre. O fone está ruim. Quando eu vi ele botou o fone de ouvido, aí ele não estava conseguindo falar, imaginei que era exatamente essa questão aí. Poxa, Wendel, depois você grava e manda. Se você quiser escrever, aí você clica no meio da tela, lá em cima ela vai ter um bonequinho, e aí é o chat. Aí. Depois? Show. Beleza. Entenderam, gente? Ele está falando de uma coisa que ele viveu, que ele também não tinha essa noção. Que ele depois, olha só, né? Ele, uma das únicas passagens que aparece sozinho, que ele sempre tá com o Tiago, tá com o Pedro, tá junto ali, que ele aparece sozinho, é dedurando o camarada, chegando para Jesus. Estão expulsando demônio no seu nome lá. Pode não, né? Discípulo nem tá junto. Aí Jesus fala com ele: rapaz, que não é contra mim, é por mim. Deixa o homem. Sabe? Então ele era cheio desse ímpeto. Então ele estava, olha o que a gente conversou do último estudo, ele estava muito mais próximo de Jesus esses 3 anos, muito mais perto de Jesus esses 3 anos e meio, bem perto, mas não parecia nada com ele. Depois que ressuscitou, depois quando ele foi escrever esse evangelho, lá em 85, depois de Cristo, né, bem velhinho, ele estava muito mais próximo de Jesus, como discípulo do amor, fazendo o que Jesus estava fazendo. Então ele estava muito mais próximo quando estava mais distante. Mas quando ele estava perto, ele estava muito mais distante. Deu para entender o trocadilho? Então ele estava perto, mas ele estava com o coração distante, estava cheio de ímpeto, estava cheio de maus hábitos, pensando ainda em tacar fogo nos outros que não quer aceitar Jesus, dedurando os irmãozinhos que não é, que estava junto, que está pregando, querendo sentar nos lugares mais importantes. Estava perto, mas distante ainda do que era o princípio de Cristo na vida. Mas depois passou muitos anos, ele experimentado, passando por todas essas coisas, ele se torna, em vez do filho do trovão, o apóstolo do amor. Ele começa a aparecer com Cristo, as pessoas começam a ver nele e ele começa a agir como Cristo, passando a natureza, a mensagem, nessa transformação. Ele começa a passar isso aqui. Todas as experiências, pode ver, eles acabam sempre com parecer, com entendimento de todas as narrativas aqui, tanto em Caná da Galileia, lá da transformação da água em vinho, ou aqui nessa narrativa do templo, da percepção dos discípulos. Quanto eles estavam percebendo e como eles percebiam certo depois. Então, esse versículo 21 que ele fala aqui, mas o templo do qual ele fala era o seu corpo, ele só teve esse entendimento depois. E ele pode relatar aqui, porque na hora ele não teve esse entendimento. Então, o que ele está trazendo para nós, mastigadinho, né? Só o Espírito Santo empurrar para dentro, é que a gente precisa perceber a natureza de Cristo e não o que ele pode fazer por nós, e não o que a gente pode tirar proveito naquilo que ele está fazendo, e não na nossa expectativa ou percepção individual e egoísta,
mas a gente se render toda a nossa expectativa, todo o nosso anseio, tudo que a gente é, à vontade de Cristo, aquilo que representa Cristo, que é o amor, que é a entrega, que é o se dar e se doar. Então é essa percepção que ele traz para a gente. Então é uma preparação agora para, né, Deus permitir, que segunda-feira que vem, a gente entrar no capítulo 3, que será a conversa com Nicodemos. A gente vai perceber isso assim de forma mais clara ainda. O quanto a gente tem a percepção do que faz a matemática, como a gente viu aqui, faz a matemática, um raciocínio lógico, um raciocínio óbvio, um raciocínio, né, racional. A gente fala, não, se ele faz, ele é. Só pode ser de Deus, porque ele está fazendo coisa que parece que é de Deus. E não tem o conhecimento. É necessário nascer, é necessário pelo Espírito. Essas coisas são necessárias para que você perceba a natureza, e não o que se está fazendo. E como a Adriana falou, a gente não tem nada de diferente hoje. A gente muitas vezes percebe com o nosso raciocínio, com o nosso intelecto, e não nos é revelada a natureza dele, por isso que a gente não revela a natureza, porque a gente não entende ela ainda. Porque como a gente vai amar como ele nos amou, se a gente não entende como ele nos amou ainda? Como a gente vai abençoar se a gente não entende a bênção que ele nos deu? A vida que ele nos deu nele, o caminho que é ele, a verdade que é ele. Se a gente não percebe isso tudo nas nossas vidas, como é que a gente vai externar essas coisas? A gente vai estar continuando fazendo comércio. A gente vai continuar tentando fazer uma barganha, tentando adquirir bênção, e por adquirir bênção tem que orar assim, tem que dar dízimo assado, tem que fazer sacrifício assim, então se eu fizer isso eu vou ter aquilo. A gente continua fazendo comércio. Muitas vezes na nossa vida, quantos comércios a gente já não fez com Deus? Na hora de um aperto, na hora da dificuldade, a gente fala assim, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou ser assim, fazendo comércio. Como se ele precisasse da gente fazer alguma coisa para ele amar a gente. Ele amou a gente sendo pecador. Ele nos amou primeiro. Hein, Entende? Marcão? Pode falar. A gente tem por hábito, em muitos momentos, pular etapas. E assim, quando no pátio lá, era muito mais fácil eles comprarem o cordeiro já. Peraí que saiu o fone, peraí. Uhum. Aí, tá ouvindo? Tô ouvindo. É mais fácil comprar já o cordeiro lá já preparadinho para o sacrifício do que você gastar tempo, né, às vezes anos, separar o melhor ali, cuidar dele como uma primícia. Ali tem um alto valor, existe uma dedicação, um cuidado para que então esse sacrifício seja algo valioso que você está oferecendo, né? Você está realmente, querendo ou não, se sacrificando também, dando aquilo que realmente é de valor, que é aquilo que é importante para você, para a remissão dos pecados. Então é mais fácil comprar, é mais fácil pular as etapas e ir para um caminho mais fácil. E muitas vezes fazemos essa analogia, porque como é que eu vou conhecer alguém se eu não dedico tempo, eu não dou o meu melhor para me relacionar com ele, né? Isso. Então é mais fácil eu não querer me relacionar, mas o buscar só para usufruir do favor ou daquilo que ele pode me proporcionar. Então, quando a Adriana falou aí de ir à igreja ou ir até ele em busca de milagres, fala exatamente desse interesse naquilo que ele tem a nos oferecer, do que aquele interesse de nos relacionarmos com ele. É isso aí. Que vai exigir de nós muito mais esforço, muito mais sacrifício, muito mais cuidado, valor, do que simplesmente no dia de uma campanha, ou do profeta tal, chega lá, pedir a Deus para que me dê um milagre, eu recebo um milagre e vou embora porque o que eu queria eu já ganhei. Uhum. E aí assim, eu volto com milagre, mas vazio dessa relação. Então, essa é um tipo de barganha, um tipo de comércio que está sendo feito no seu templo, ou seja, no nosso coração, que ele está deixando bem claro que ele abomina. Uhum. Ele não quer que nós sejamos pessoas que estejam interessadas em seu favor,
mas que sejamos filhos que amam seu pai e se relacionam com ele. Não importa o sacrifício, não importa a dificuldade, mas é necessário passar por etapas, e não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Isso aí. Exige muito de nós nesse tempo. Só que Verdade. a gente volta lá no início que eu estava falando, um tempo imediatista. A gente quer o agora, então agora tem que ser agora, não dá para esperar, não dá para se dedicar, para cuidar, é mais fácil querer comprar pronto e É. oferecer de qualquer maneira, porque o que importa não é o que eu estou dando, mas o que eu recebo. Ah, com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Se for semelhante à vida dos irmãos, é mera coincidência, tá? É, do que eu fazia, quando eu tirava o tempo para fazer o jejum, na época, né? No velho homem eu tirava o tempo para fazer o jejum, e eu ficava sem comer, fazia o jejum, né? E o dia do jejum, que normalmente era no final de semana, no sábado ou domingo, estava em casa, eu ficava o dia todo assistindo a TV, assistindo televisão, né? Muitas vezes era no domingo, né? Terminava o jejum no Faustão, você botando a roupa para ir para a igreja. Então, eu ficava sem comer, fazia um jejum, mas não era para ter um relacionamento com ele. É para eu me sentir mais santo, para eu pro culto mais santo, para eu me sentir melhor, não para eu ter um tempo com ele. Porque eu ficava assistindo, eu fazia qualquer outra coisa. Eu não separava um tempo para passar com ele, independente da minha fome, do meu interesse, da minha sede, da onde eu ia. Eu queria, naquela época, naquele tempo, deixar de comer para falar, eu fiz um jejum, eu estou consagrado, eu posso subir no púlpito, eu posso fazer isso aí, eu posso fazer aquilo lá. É eu, tá? Se parecer com algum irmão aí, é mera coincidência. Eu Eu fazia. dou outro exemplo. Eu dou outro exemplo ao ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia para saber dele, mas não para conhecê-lo, me relacioná-lo. Então a gente procura ler a Bíblia para saber, não, Jesus era assim, Jesus falou aquilo. E a gente depois tira a onda de que leu a Bíblia, né? Falar para todo mundo que conhece, porque você leu. Mas você conhece, leu, mas nunca de fato se relacionou com aquele que inspirou aquilo ali. Uhum. Olha que coisa. Como a gente inverte as coisas e faz por interesse próprio. Isso é por interesse próprio. Adriana, pode falar. Não, eu quero pedir licença, que agora eu terminei de fazer a janta, que eu vou dar janta Benjamin, aí eu vou ter que ir lá para a sala, que eu estava acompanhando, que eu estava aqui na cozinha. Não, Mas outro dia eu entro de novo, foi legal. beleza, uma honra. Ó, barulho. Valeu. Mas já está acabando também, Adriana. Comida ele, tá? Mas foi muito bom, tá? O tempo. Obrigado aí por ter atendido aí o convite. Dá tchau, Brian. Valeu. Aí também estava aqui ouvindo, só que ele não quer aparecer. Beleza, Brian. Não, tá bom, entendo. O Caleb tá assistindo. Aí, quem... Olha o Cezão aí. Oi, Cezão. Beleza, querido? Tudo bom? Vamos te ver, meu filho. Rapaz, Cezão, Rapaz. você emagreceu, Cezão? Poxa vida, aí, ó. Que chique. O elogio dele antes da janta, hein? É pra comer. Ele escondeu o prato, acredita? Ai, muito bom. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, hein? Vocês. Boa noite. Nós estamos finalizando também, pegando tempo. Mas é isso, meus irmãos. A questão é, aonde está o nosso interesse? Aonde está o nosso coração? É onde vai estar o nosso tesouro, onde vai estar o nosso interesse, onde vai estar aquilo com o qual a gente busca. Se a gente busca a Deus para que a gente melhore, então tem alguma coisa errada. A gente tem que buscar a Deus para que a gente piore tanto que morra, só sobra ele. Mas ninguém, é só ele que tem que sobrar em nós. A ponto da gente olhar uns para os outros e reconhecermos ele em nós. Reconhecermos ele em nós. Então, vamos parar, vamos ouvir o conselho de João, o que ele tem nos feito meditar, né? Raciocinar e pensar com qual motivo, qual a motivação. Será que nós estamos com comércio no nosso coração? Isso é para a gente. Ali ele fala para o discípulo e para quem crê. Ele não fala para os fariseus, ele não fala para os publicanos, ele não fala para os pecadores. Você vai ver que toda a conotação ali de todos os exemplos de João é para quem crê e para os discípulos. E são os que dão cabeçada, é igualzinho nós, não tem diferença nenhuma. Igualzinho a gente. Então é para a gente perceber
Aonde a gente tem errado, onde a gente tem colocado nosso coração, se a nossa expectativa está em conhecê-lo ou está em usufruir de quem ele é. Você é amigo do dono, né? Do dono da bola. Normalmente a gente quer ser amigo do dono da bola para usufruir. O que a gente está querendo ser com ele? Qual a nossa relação que a gente quer ter com ele? É de conhecê-lo, é de intimidade, é de saber que se ele não me der mais nada a partir de hoje, eu vou amá-lo de todo o coração assim mesmo, porque eu não procuro ele para ter nada, mas sim para estar com ele, só por ele, só para estar com ele, entende? Eu não preciso nem de céu para estar com ele, porque ele está com a gente aqui agora, não preciso de ter uma bênção para estar com ele agora, entende isso? Então, a gente tem que começar a meditar dessa forma, a gente tem que começar a entender dessa forma. Qual a nossa motivação? Com qual intenção procuramos a Cristo? Com qual finalidade a gente se chama de discípulo? Que tipo de discípulo a gente é? Que tipo de irmão a gente é? Que tipo de servo a gente é? Que tipo de filho a gente é? Então é nessa responsabilidade, é nesse entendimento que a gente, pelo Espírito Santo do Senhor, vai começar a meditar, vai começar a trazer o nosso coração, vai começar a fomentar isso, para que a gente possa corrigir nossos passos e andar no caminho que é Cristo. Não é andar pelo, é andar no, é estar com Ele, é estar nele, é ser cada vez e cada dia mais Ele, e chegar nessa plenitude do conhecimento e do pensamento de Cristo.